Quer aprender a fazer uma pizza barata na sua própria casa? Mas antes, anote aí os ingredientes: 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 10 gramas de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal, 2 colheres de óleo e 200 ml de água. Bom, farinha de trigo sem fermento. Aqui você vai colocar 15 colheres dessa cheia ou 300 gramas. É suficiente para fazer duas pizzas de 35 centímetros. Os ingredientes são a farinha, o fermento biológico, que você pode comprar desse saquinho que já é a quantidade exata, né? Sal, açúcar, óleo e água, né? Então primeiro você vai misturar os ingredientes secos. Você vai botar a farinha, já falei, são 300 gramas ou 15 colheres, uma colher de sopa de açúcar, uma pitada de sal, colherzinha dessa pequena. Colocou esses dois ingredientes, você já mistura a farinha, certo? Dá uma misturada. Depois que você misturar, você acrescenta o fermento biológico, as 10 gramas, certo? O sachêzinho. E torna a misturar. Aí você vai colocar 200 ml de água e 2 colheres de óleo na água. Essa água você vai mornar ela e vai misturar na massa. Aí você vai acrescentando água aos poucos e misturando a massa até ela soltar toda da vasilha e formar uma massa homogênea, certo? Uma massa que fica com a liga muito boa. E depois disso é só você deixar descansar. Deixa descansar por mais ou menos 20 minutos. Só deixa na vasilha, cobre com um pano, porque é onde o fermento vai agir e vai formar da liga da massa. 20 minutos é suficiente. Ou você fica observando até ela mais ou menos dobrar de tamanho. Eu vou concluir aqui. Vamos lá, depois de ter metido a mão na massa, ela vai ficar com esse aspecto solto. E aqui você já divide ela em duas partes. O nosso recheio hoje vai ser calabresa e bacon. Então aqui a calabresa a gente corta, faz em rodelas, a sua preferência. E o bacon eu vou cortar aqui em cubos e eu já preparo eles antes, né? Eu passo ele na fritura antes. Então para o recheio tá aqui a calabresa, né? E o bacon cortado em pequenos cubos, fatias. Vamos agora passar isso aqui na frigideira. Prontinho, panela no fogo, aqui eu já usei uma frigideira que eu já tinha um óleo. Enquanto o bacon frita e a gente bota a calabresa, eu vou ralar o queijo, porque o queijo você pode usar ele tanto fatiado como ralado. Aqui eu tenho esse fornecedor de queijo aqui, ó, queijo São Carlos. É um queijo muito bom, que vem em cubos, né? Não vem fatiado, então eu prefiro ralar ele aqui para poder ser a base da nossa pizza, tá? Então vamos lá, vamos ralar ele enquanto frita tudo. Prontinho, o queijo tá ralado, certo? Aqui para essas duas pizzas eu ralei mais ou menos aí uns 300 gramas de queijo mais ou menos. E aqui já a calabresa com bacon já frito. Então agora vamos lá para o molho e a massa, né? Vamos abrir a massa. Vamos lá, preparando a bancada para você abrir a massa, certo? Você vai precisar de um rolo e farinha e a massa. Então limpe bem a bancada, tá? Deixa ela seca. E aí você vai pegar um pouco de farinha e vai
polvilhar lá em cima da bancada. Também passa um pouquinho em cima do rolo, que você vai abrir a... Bom, já tô aqui com a massa. Essa massa ela não cresceu muito, tá? Mas já é suficiente aqui para que a gente comece a abrir a massa. Então, o rolo que eu tô com a mão só tá meio difícil, mas você vai fazendo movimentos do meio para cima e do meio para baixo, certo? E que ela não pega no rolo. E aí você vai girando a massa e abrindo, né? Se ela ficar um pouquinho assim puxada, você vem jogar um pouco mais de farinha. Leve sua massa ao forno por aproximadamente 5 a 7 minutos. Após a massa pré-aquecida, coloque o molho pronto, molho de tomate. Monte sua pizza com o recheio à sua escolha, depois o queijo, e aí você pode colocar cebola, tomate, ao seu critério. E por final você coloca orégano. A pizza montada você leva ao forno por mais 5 a 7 minutos. Pizza pronta, só cortar e servir.